Fala galera, beleza? Então, tô aqui querendo contar essa história pra vocês porque essa história, cara, é surpreendente, parece história de filme, de novela, mas galera, é história real. É a história do ex-zagueiro do Botafogo, Dinorá, que foi um dos grandes jogadores da primeira década do Botafogo, né, do futebol do Botafogo. Jogou no Botafogo em 1909, foi campeão carioca em 1910, tá? E a decadência dele foi nesse mesmo período, a ascensão e decadência foi no mesmo período. Para vocês terem noção, só para fazer um resumo aqui antes de eu contar a história, o cara, ele jogou uma final de campeonato carioca com uma bala cravada na sua nuca, na sua coluna, tá? E mesmo assim ele jogou uma final 5 dias após ter tomado um tiro, tá? Depois disso, o cara no ano seguinte foi campeão carioca, depois começou uma grande decadência dele, na qual ele começou a ter problemas com sífilis, teve problemas psiquiátricos, ficou pobre, ficou igual um mendigo e acabou se suicidando, né, alguns anos depois. Então, galera, eu vou contar essa história para vocês, tá? A versão dessa história aí é da historiadora Mari Del Priore, tá? Através do livro que ela lançou em 2009 pela editora Objetivo. O nome do livro é Matar para Não Morrer, tá, galera? Eu vou ler aqui para vocês essa história e é surpreendente, galera. Fica aí que vocês vão conhecer a história do ex-zagueiro Dinorá, campeão carioca de 1910. A sequência de acontecimentos atiça a incredibilidade. Jogador do Botafogo é baleado por Euclides da Cunha, participa da morte do escritor, enfrenta o Fluminense com uma bala cravada na espinha uma semana depois de levar o tiro, é campeão carioca no ano seguinte, vai parar em um hospício, vira mendigo e suicida-se miserável, inválido e louco no Rio Guaíba, em Porto Alegre. Incrível, né? Pois é. De tão absurda, a história parece um roteiro ruim, uma tragédia grega, um caos qualquer. Pois é, não é. É incrível, mas essa história é absolutamente real, galera. É a história de Dinorá, herói nos campos, vilão na sociedade, vítima de uma tragédia de sangue, amor, traição, literatura e até futebol. Faz mais de um século a morte de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um escritor, um dos maiores escritores, se não o maior escritor, né, naquela década de 1900, 1910 e tudo mais, tá? A cada punhado de anos é recontada, ora pelo viés dele, ora pelo viés da sua esposa, ora pela história concentrada em Dilermando, que é o irmão do Dinorá, amante da Ana, né, que a gente vai contar essa história. Cara, que história, tá? E muitas das vezes, ou quase todas as vezes, quem ficou esquecido nessa história toda aí foi o próprio Dinorá, né? Que foi, vamos dizer, a pessoa que mais sofreu aí nessa história e a gente vai entender o porquê, beleza? Vamos lá. Essa história, inclusive, ó, já foi até tratada em novelas, em séries e tudo mais, tá? Tem até uma versão da Globo que fez uma série, uma minissérie nos anos 90 sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Vamos para a história. Dilermando e Dinorá não deixavam olhares passarem despercebidos nas primeiras décadas aí do século XX, ali em 1900, 1910, né? Eram jovens, fortes, o primeiro de cabelos mais claros do que o segundo. Tinham características parecidas, como se um irmão fosse a sombra do outro. Ambos viajados, vieram do Rio Grande do Sul, passaram por São Paulo e chegaram no Rio de Janeiro. Os dois eram devotos ao esporte, mas com aptidões diferentes. Dilermando era esgrimista, dos bons. Dinorá preferia usar os pés. Jogava futebol, como era a expressão falada na época, né? Futebol. Um esporte que se espalhava pelos campos cariocas e começava a se popularizar. Era esguio, alto, também conseguia ser veloz. Sua missão era desarmar os atacantes adversários, mas se arriscava a ir ao ataque de vez em quando. Fazia seus golzinhos. Foram 9 em 26 jogos pelo Botafogo. 6 deles na goleada de 13-0 sobre o Haddock Lobo. Tão logo chegou ao Rio,
já com a vivência de ter atuado pelo Internacional de São Paulo, foi defender as cores do América. Na zaga rubra, foi aliado de Belfort Duarte, que era um símbolo da disciplina, defensor que não gostava de cometer faltas. Jogou 2 anos lá. Em 1909, trocou o América pelo Botafogo, sem ter a ideia da desgraça que o destino estava bordando para ele. Pois é, muita história vai ter pela frente aí. Dinorá vivia dias simples, jogava bola e tinha aulas na escola naval. Mas seu irmão era mais inquieto. Com 17 anos, trocava olhares com uma mulher bem mais velha, de 33. Pior, casada. Pior ainda, era a mulher de Euclides da Cunha, né, que era um dos mais célebres escritores daquela época. Qualquer possibilidade de envolvimento seria um escândalo, uma bomba relógio. Não poderia acontecer, mas aconteceu, galera. Foi na Pensão Moná, no número 17 da rua Senador Vergueiro, no bairro do Flamengo. Tinha que ser, né? Nessa merda de time aí, tinha que ser no Flamengo. Que Dilermando e Ana começaram o romance proibido. Em 1904, Euclides partiu para uma expedição na Amazônia. Retornou em 1906, tarde demais para evitar um tórrido relacionamento entre a sua esposa e aquele adolescente. Pô, o cara ficou 2 anos fora, né? A esposa aí ficou solto. Aí o garotão, 17 anos, não perdeu a chance, né? Foi lá e pegou a mulher do cara. Mas aí deu muito problema isso aí, galera. Olha só. Ana foi morar naquela pensão para aplacar a solidão. Lá viviam 2 amigas de sua mãe, Angélica e Lucinda. Elas eram tias de Dilermando e Dinorá. Solteironas e futriqueiras, logo perceberam algo estranho no ar. Em um piscar de olhos, a história se espalhou e chegou aos ouvidos do escritor, que inicialmente não acreditou nos rumores. Dinorá nada tinha a ver com a história. No auge do romance, ele estava em São Paulo, defendendo as cores do Internacional. Não acumulava grandes preocupações. Pressão mesmo era Ana que sofria. Para evitar maiores fuxicos, Dilermando se mudou. Mas os encontros prosseguiram. As suspeitas aumentaram. A situação começou a ficar incontrolável. O casamento virou um inferno. Dinorá nada tinha a ver com a história, né? Continuava lá em São Paulo. Dilermando chegou a escrever uma carta para Euclides, alegando a inocência. O escritor respondeu, dizendo a ele que se tranquilizasse. Aí ele botou assim, ó, abre aspas, na sua idade, nunca se é um homem baixo. Não creio que houvesse feito uma tal injustiça. A minha casa continua aberta aos que são justos e bons. Não poderá fechar-se para você. Fecha aspas. Foi o que o Euclides da Cunha respondeu, né? A carta que o Dilermando mandou para ele. Puro teatro, galera. Puro teatro. Olha isso. Ana estava grávida de Dilermando e Euclides percebia a barriga crescendo. Em meio ao caos, Mauro nasceu prematuro. A mãe, em vão, tentara abortar, inclusive inserindo agulhas no corpo. Caramba, hein? A criança nasceu, mas morreu com 8 dias de vida. Houve quem acusasse Euclides de matar o bebê, impedindo que a esposa o amamentasse. Os protagonistas dessa história viviam um inferno. Euclides lidava com a traição, Ana carregava a fama de adúltera, Dilermando se equilibrava entre uma paixão proibida e a dor pela perda do filho. A situação foi amenizada em 1906, quando o militar foi convocado pelo exército para retornar ao sul. Mesmo assim, no ano seguinte, em visita ao Rio de Janeiro, ele reencontrou Ana e a engravidou. Cara, de novo ele engravidou a Ana. Nasceu Luiz, o Lulu. Ele era loiro, feito de Dilermando, diferente dos filhos de Euclides. Como Euclides mesmo dizia, era uma espiga de milho no meio de um cafezal, porque o garoto era lourinho, branquinho, né? Como o Euclides dizia ironicamente. O filho bastardo não melhorou em nada o ambiente.
E em 1909, o triângulo amoroso chegou ao limite do insuportável. Ficou a ponto de uma bala que arruinaria a vida de Dinorah de volta ao Rio de Janeiro um ano antes. Pois é. No sábado, 14 de agosto de 1909, Dinorah, que já estava no Rio, recebeu um pedido de Ana e de Lermando, para que ele fosse à rua Nossa Senhora de Copacabana observar escondido o máximo possível o comportamento de Euclides. O jogador, que há pouco soubera do que aconteceu, do relacionamento que estava acontecendo, acatou a solicitação. Afinal, era grande o temor na pequena casa da Estrada Real de Santa Cruz, na Piedade, que é onde todo mundo ali estava morando. Tá? Dinorah pouco conseguiu escutar. Ao retornar para casa, teve que acalmar Solon, que era o filho da Ana com o próprio Euclides da Cunha. Eles tinham esse filho Solon, que era mais velho, e foi morar com a Ana na casa do Dilermando, junto com o Dinorah, com as tias lá do Dinorah e do Dilermando. Que confusão, hein, galera? Que confusão. Chovia. Euclides da Cunha escolheu sua pior roupa naquela manhã de domingo. Uma calça casimira escura, uma cirola branca de linho, uma camisa de linho branca e uma camisa interna de flanela. No bolso, posicionou um revólver carregado, pegou o trem da estação central e rumou para o subúrbio. Como não sabia onde era a casa, pediu informações a vizinhos, até que a encontrou. A moradia de número 214 era simples. Uma construção de um pavimento com 2 janelas de veneziana, um portão baixo na entrada e um jardim enfeitado por um mamoeiro. Por volta de 10 horas, Dinorah observava o movimento da rua quando percebeu a presença de Euclides da Cunha. Assustado, virou-se para dentro da casa e avisou ali que o escritor estava chegando. Acharam que era brincadeira dele, mal sabiam que era o extremo oposto disso. Dilermando rumou para o quarto, foi colocar seu traje militar. Ana e Solon se esconderam e Euclides disse a Dinorah que queria falar com o irmão dele. Adentrou o portão, invadiu a casa, gritou: "Vim para matar ou morrer!" E depois arrombou o dormitório principal com um chute na porta, seguido de 2 tiros. Começaria ali o derramamento de sangue. Dinorah, para proteger o irmão, pulou em Euclides. Os dois se engalfinharam. O escritor disparou 2 vezes na direção do jogador. Um tiro pegou de raspão. O zagueiro se levantou e correu em direção a um dos quartos, onde pretendia pegar uma arma. Não chegou lá. Levou um tiro pelas costas, abaixo da nuca. Desabou. Mas Dilermando também tinha um revólver. E ela também estava carregada. Com Dinorah caído, seu irmão e o escritor passaram a trocar tiros. Dilermando foi atingido abaixo da garganta, acima do estômago e do tórax. Sobreviveu. Euclides foi baleado no ombro direito, no braço esquerdo e no lado direito do peito. Caiu morto, abatido pelo amante de sua mulher. Em último suspiro, deixou uma frase de efeito, um derradeiro gesto literário, mas cujo teor variou de jornal para jornal, Mas segundo relatos, ele falou quando estava morrendo, ele falou assim, "Sofri muito, matei, morro, mas perdoo", disse o Jornal do Brasil, como relatou o Jornal do Brasil naquela época. Foi o fato do ano. Os jornais se esbaldaram com o escândalo. Inicialmente, para proteger a honra de Euclides, compraram a tese elaborada pelos irmãos e por Ana de que o escritor agira em um impulso paranoico, envolvido pelas fofocas de Angélica e Lucinda. Por poucos dias, Dilermando e Dinorah foram tratados como vítimas de um desvio mental e intelectual. Foram elogiados. Pois é. Inclusive os jornais naquela época relataram assim, o Jornal do Brasil relatou assim, sobre o Dinorah, por exemplo, Dinorah de Assis, de exemplar comportamento e maneiras distintas, é considerado excelente jogador, tem grande predileção para o futebol.
como ontem dissemos, ocupando saliente lugar no primeiro time do Botafogo, a Rua Conde de Irajá. Foi assim que o Jornal do Brasil descreveu o Dinorá naquela reportagem. Mas isso logo mudaria, galera. Com o aprofundamento das investigações policiais, ficou evidente que Dilermando e Ana tinham mesmo um caso e que Euclides efetivamente foi traído. E que Dinorá foi cúmplice do romance. Ainda botaram Dinorá como cúmplice do romance, coitado. A postura da imprensa da noite pro dia mudou radicalmente. Os irmãos passaram a ser perseguidos, viraram vilões. E Dinorá não colaborou para amenizar isso. Ele passou 5 dias entre hospitais e delegacias. Tentou invadir o local do crime, já que estava sem casa para morar, e foi prontamente criticada pelos jornais. No domingo, veio a maior rebeldia dele. Resolveu que iria a campo pelo Botafogo contra o Fluminense, na final de 1909. Foi um choque para a sociedade. Parecia absurdo o que aquele rapaz, envolvido na maior tragédia do ano, trocasse o luto pelos uniformes de jogo, pelas chuteiras, apenas uma semana depois do ocorrido. Mas ele não quis saber. Foi mesmo assim. E como atacante ainda. Olha só, ele que era zagueiro ainda foi como atacante. Detalhe, seguia com a bala cravada na espinha. Bem lembrado, ó. Ele tomou um tiro 5 dias atrás, tava com a bala ainda cravada na espinha, na coluna, e mesmo assim ele foi pro jogo. Cara, que coisa... Parece mentira, mas é real, é fato. O Fluminense jogava em casa e sua torcida era a maioria. Ver Dinorá com a camisa alvinegra acirrou a antipatia do público pelo adversário, conforme relatou o jornal na época. Enquanto Dilermando se recuperava dos tiros e enfrentava a fúria popular, Dinorá, também criticado, era vice-campeão carioca com o Botafogo. O futebol era presença sólida em sua vida. No ano seguinte, ele seguira jogando, mas começaria a perceber algo diferente. Ao contrário do que disseram os médicos, o tiro de Euclides da Cunha causaria sim efeitos no corpo do zagueiro Dinorá, que estava perdendo parte dos movimentos, galera. Olha só como a vida dele está começando a mudar radicalmente agora. Motivo para largar os campos? Não tão cedo. Em 1910, ele participou ativamente do título estadual. Cada vez mais debilitado, fez gols nos massacres de 9-1 sobre o Riachuelo, em 5 de junho, e de 11-0 contra o Haddock Lobo, em 2 de outubro. Só não participou de uma partida na campanha de 9 vitórias em 10. Veio 1911 e o corpo já não obedecia mais o jogador. Em 14 de maio, ele fez seu último jogo oficial, na vitória de 3-0 sobre o Rio Cricket. Também foi a campo em 23 de julho, em derrota de 4-3 para o Americano de São Paulo, em amistoso. Impossibilitado de correr, ele atuou como goleiro. Olha só, o cara ainda tinha uma bala no pescoço, o cara estava perdendo os movimentos, ele já não estava conseguindo mais correr, e aí começou a atuar como goleiro nessa última partida aí, cara. Olha só, que incrível. E nunca mais vestiu alvinegro. Menos de 2 anos depois da tragédia de Piedade, que é como ficou chamada aquela tragédia, Euclides Filho... Não, perdão, deixa eu voltar aqui. E nunca mais vestiu alvinegro. Menos de 2 anos depois da tragédia da Piedade, o tiro de Euclides da Cunha encerrava a carreira de Dinorá, mas o pior ainda estava por vir. Os acontecimentos posteriores tornaram ainda mais absurda a tragédia da Piedade. Em 1911, Dilermando e Ana se casaram. Solon, que era o filho mais velho, testemunha da traição, inclusive, se rebelou com a família. Virou seringueiro no Acre. Foi assassinado por grileiros em 1916. No mesmo ano, Euclides Filho, que era o outro filho, o Quindinho, resolveu vingar a morte do pai e tentou abater Dilermando. Incrível, foi morto por ele, repetindo a sina do escritor. Caramba, que doideira essa família, cara. Enquanto isso, Dinorá despencava rumo à morte. O ex-zagueiro não conseguia superar seus dramas. A invalidez impediu que jogasse futebol.
A antipatia da sociedade tornou a vida militar inviável. Ele ficou sem norte, caiu em uma vida de bebedeiras. Contraiu sífilis, passou a ter distúrbios mentais. Em 1913, acompanhando o irmão em Minas Gerais, Dinorah foi parar em um hospício pela primeira vez. Foi nessa época que a bala disparada por Euclides da Cunha finalmente foi retirada do seu corpo. Um ano depois, ele voltou ao Rio de Janeiro e a situação piorou. Fora de si, ele vagava pelas ruas. Dava pena. Em julho, entrou em um carro, uma espécie de táxi, e circulou pela cidade durante 2 horas. Pediu que o motorista parasse na praia de Botafogo, perto do clube. Com metade do corpo imóvel, se jogou na água. A tentativa de suicídio foi impedida por uma testemunha. O drama de Dinorah comoveu parte da sociedade. Jornais pediram ajuda a ele. O Fluminense se solidarizou e sugeriu um jogo festivo. Em vão. O ex-zagueiro voltou a viver nas ruas. Companheiros dos tempos de América faziam o possível para que, escondido, ele passasse as noites sob a arquibancada do estádio. Colegas da época de Botafogo abriam uma sala para ele no clube, mas Dinorah não tinha cura. Louco, paralítico e miserável, ele rumava para o seu fim. Em 1916, de volta a Porto Alegre, o campeão de 6 anos atrás, foi campeão em 1910, teve outra tentativa de suicídio, na Praça da Alfândega, no centro da cidade. Deu um tiro no peito. Novamente não conseguiu dar fim à vida. Nos anos seguintes, reencontrou um pouco de paz, ao viver com o irmão em Bagé, no interior gaúcho. Lá, segundo as memórias de Judite, filha de Ana e de Lermando, até tentou ensinar Lulu, seu sobrinho, a jogar futebol. Era uma cena comovente. De muletas, quase imóvel, brincava com uma bola, o objeto que tanto amava. Mas os sinais de recuperação eram falsa esperança. Em 1921, novamente em Porto Alegre, a tragédia do ex-zagueiro encontrou seu ponto final. Era domingo, por volta de 17 horas, 5 horas da tarde, depois de uma conversa na rua com algumas pessoas, ele rumou para o Rio Guaíba e repetiu o que fizeram no Rio de Janeiro, na altura da Voluntários da Pátria, no trapiche da Companhia Becker. Caiu para a morte. Foi visto por um policial, que logo tentou uma iniciativa para salvá-lo. Em vão. O corpo só foi achado 1 hora depois, já sem vida. Foram muitas as vítimas daquela manhã de domingo de 1909. Euclides foi para matar e acabou morto. 2 de seus filhos, que eram Solon e Quindinho, não suportaram os acontecimentos e, direta ou indiretamente, também morreram por culpa daquela tragédia. Dilermando teve vida longa, casou-se 2 vezes, colecionou filhos, mas sempre conviveu com a imagem de vilão, de assassino, até falecer em 1951, vítima de um colapso cardíaco. Ana de Assis também tocou sua vida. Conseguiu viver com o homem que amava, mas sempre com a fama de adúltera tatuada em sua testa. Também morreu em 1951 de câncer. Mas a maior vítima talvez tenha sido justamente a mais involuntária. Dinorah não traiu ninguém, não tentou matar ninguém. Por crimes de outros e pecados de outros, pagou com o corpo, com a mente e com a vida. Pior, corre o risco de cair no esquecimento, mesmo tendo conquistado, com uma bala cravada na espinha, um título tão representativo para o Botafogo, o clube campeão desde 1910, como se orgulha a primeira estrofe do seu hino. Lembrando que essa história, aconteceu em 1909, 1910, e naquela época o título de 1907 ainda não tinha sido oficializado, ainda não tinha sido dado ao Botafogo. Esse título só foi oficializado em 1996, que aí foi dado esse título ao Botafogo efetivamente. Até então, o primeiro título do Botafogo havia sido esse de 1910. Por isso que antigamente a gente se cantava o hino campeão desde 1910. Mas galera, que história! Parece filme, parece novela, parece ficção, mas é real. A história de um jogador promissor que ganhou um título com uma bala cravada no pescoço, na nuca, na espinha, começou a ficar paralítico, ficou maluco, foi pro hospício e morreu aí através de ele se matou, foi um suicídio, se suicidou.
entendeu? E que história, galera. Essa é a história de Dinorah. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal do meu, do seu, do nosso Botafogo. Valeu! Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!